Caro amigo, cara amiga, hoje nós estamos no programa Verbum, a Palavra de Deus, transmitido pela TV Mais e pela TV Evangelizar. Dia 10 de novembro, quinta-feira. E o evangelho que meditamos hoje está em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus, quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhes, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra. Assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, nós estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. Nós estamos vivendo essa experiência de ouvirmos sobre o reino de Deus de um modo muito firme, para que também a nossa decisão de seguir a Deus seja muito firme. Hoje, nós ouvimos uma frase muito presente, muito viva na experiência de Jesus, que deve também ser na nossa. O reino de Deus está no meio de nós. Isso para não ficarmos buscando somente no passado um reino de Deus já acontecido, nem somente no futuro um reino de Deus que há de acontecer, mas perceber que nós vivemos na dinâmica de um já e um ainda não. Já vivemos as experiências de reino, desse reino no meio de nós, em cada vez que Deus se manifesta através dos homens, através dos sinais da criação, através da sua palavra e de muitos modos com os quais Ele nos fala. Mas ainda não, porque nós não somos capazes de completar esse reinado no meio de nós. O próprio Deus é quem completa, o próprio Deus é quem planifica isso naquilo que nós chamamos de escatologia, nas últimas coisas, nos últimos momentos. Por isso, junto de Deus, hoje nós vamos vivendo essa realidade de fazermos o que está sob nossa responsabilidade no já e com a firme esperança, com a nossa fé de que ainda há o que ser feito pelo próprio Deus e há o que ser feito na nossa própria vida. Isso faz com que a gente tenha uma percepção muito bonita da nossa própria história, porque a gente olha para as nossas próprias dificuldades, para os nossos próprios problemas e a gente vê que as rejeições que a gente passa, que as dificuldades que a gente experimenta, que tudo aquilo que a gente vive e que não é propriamente um sinal do reino de Deus, é efêmero, é passageiro. A gente vai aprendendo com os sinais do reino a dar o devido valor. Dar o devido valor negativo àquelas coisas que vão passar e nós nem teremos memória, e dar o valor positivo àquilo que permanece, àquilo que fica. A nossa experiência de vida é justamente essa, ter a sensibilidade para perceber o que é permanente e ter a sensibilidade para ignorar aquilo que é passageiro. Se a gente pensa, olhando para a nossa própria história no passado, a gente fala, olha, cada problema que a gente tinha, que era enorme, a gente achou que nunca fosse sair desse problema, hoje é uma mera lembrança de algo já superado. Também hoje as dificuldades que a gente experimenta, com a graça de Deus, daqui a um tempo, serão meras lembranças de algo que a gente já superou. Por isso, dando esse valor ao reino de Deus e buscando a sensibilidade do encontro desse reino, nós queremos anunciar Jesus e o seu reino. Na Diocese de Santo André, nós ainda estamos vivendo a visita pastoral missionária, com Dom Pedro, os padres, os leigos, os religiosos, experimentando a graça da missão nessa região tão interessante da nossa diocese, tão grande, tão populosa, tão carente da palavra de Deus, tão carente do próprio reino de Deus, mas também já com tantos sinais desse reino acontecendo no meio dela. Que Deus abençoe a missão, a sua, a minha, a missão de todos nós. Abençoe-te, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Vá em paz e aproveite uma excelente quinta-feira.